8 a 10. Vamos falar sobre anjo. Pronto, Amém? amém. Você pode ler para mim? Posso? E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Amém. Amém. Relembrando essas mensagens, as 3 mensagens, né? A primeira mensagem vem lá do princípio. São mensagens para o tempo presente. Então, relembrando lá no Jardim do Éden, quando Deus falou para Adão e Eva: não comam desse fruto, senão morrerás, e Adão e Eva comeram do fruto, eles morreram, né? Eles desobedeceram e morreram. Então, já teve um sinal de desobediência, mas eles foram avisados. E assim foi na época de Noé, quando Noé construiu a arca e pregava, falava que todos deveriam se entregar a Deus, voltar para Cristo, que um dia teria o dilúvio. E mesmo assim, vocês sabem só porque foi zombado das pessoas, ninguém levou Noé a sério, mas Deus avisou através dos anjos que o dilúvio viria. E o dilúvio vindo, muitos que não iam entrar na arca e ser de Deus como Noé era, certamente iriam morrer no dilúvio, iriam ficar fora da arca e se afogar e morrer. E certamente aconteceu nessa mensagem, veio o dilúvio, muitos não acreditaram e muitos morreram, a maioria morreu, só se salvou quem foi para a arca com Noé. E assim a mensagem nos dias de hoje, quando lá em Apocalipse fala assim: caiu a grande Babilônia. Quantas vezes eu escutei essa palavra e eu não entendia. Para mim é difícil entender o Apocalipse, profecia, mas eu percebi uma coisa, que se você estudar, e que nem disse a Lu, e procurar fontes e recursos, ajuda. Você consegue. Sim. E vai entendendo no decorrer da nossa vida cristã aqui na igreja. A nossa vida cristã é um aprendizado todos os dias. E nos dias de hoje, a Babilônia significa confusão, lugar de confusão. E na Babilônia muitas igrejas ali misturadas. E nessas igrejas a gente sabe que tem pessoas que não conhecem a verdade, pessoas boas que estão lá e precisam ser resgatadas. Por quem? Por nós. Né? Elas estão lá recebendo falsas doutrinas, falsas promessas, e Deus, Ele quer que todas essas pessoas de coração puro e bom conheçam a verdade que está na palavra de Deus, que a verdade, ela é a Bíblia. Aqui está toda a verdade. E quando essas pessoas conhecerem a verdade, a mentira cairá por terra. Sempre que o pastor Luiz Gonçalves falava: a verdade chegará e a mentira cai por terra. Eu achava aquilo assim, né? Eu não entendia, mas eu achava, eu ficava até com medo, né? Mas é verdade. A verdade, ela tem que prevalecer no lugar da mentira. Eu vou contar um relato para vocês, como tem pessoas boas no lugar onde não é a verdade. Certa mulher, ela contou a história para o pastor, que ela tinha uma criança e todos falavam: você tem que batizar essa criança, o bebê, você tem que batizar seu bebê.
senão ele vai ser pagão. E ela, aquilo no coração dela não estava aquilo, ela não queria batizar. A doutrina dela falava para batizar, mas ela não queria. E aconteceu que ela não quis batizar, daí um tempo o filho dela morreu, a criança morreu. E essa mulher carregou uma culpa por muito tempo de não ter batizado. Ela vai, eles me falaram que ele tinha que ser batizado, agora ele morreu pagão, sem ser batizado, sem ser entregue, né, para o batismo. Aí, certa vez, diz que ela estava, como a gente faz, virando os canais na TV, assim, e passou na Novo Tempo. E algo chamou a atenção dela. Justamente a lição que estava falando era sobre o batismo. E ela deixou. E ali aquele pastor estava falando que o batismo verdadeiro é o batismo por imersão. Que a gente não se batiza criança. Que não está escrito na Bíblia que criança é batizada. E essa mulher, exatamente, ela entrou em contato com esse pastor e contou toda a verdade. Ela falou assim: pastor, eu fui escrava disso por 30 anos, achando que a culpa minha de não ter batizado meu filho, ele morreu pagão. Eu não conhecia a verdade. Eu estava em falsas doutrinas que me ensinaram mentira. E essa mulher foi libertada. Essa mulher, ela foi resgatada por Deus da Babilônia. Ela estava na mentira, mas ela recebeu a verdade. Amém, graças a Deus, né? E assim são muitas religiões que não pregam a verdade, pregam enganação. E continuando, né, na mensagem do terceiro anjo, enfatiza bem o selo de Deus, né? O selo de Deus e o selo da besta, que o selo de Deus é o sábado. E ele é bíblico, ele está no quarto mandamento lá em Êxodo 20. E a partir do momento que a gente aceita a verdade, aceita o sábado e é batizado, nós já estamos salvos. Os compromissos vão acontecendo aqui na igreja, a santificação. É muito importante a gente aceitar o sábado de coração, que é a verdade, é bíblica. O domingo não é bíblico, não tem nenhum lugar escrito que o domingo seja bíblico. São coisas assim que do enganador, é uma mentira. E quem não quiser aceitar a verdade, já está com o selo da besta. É assim, é dois caminhos, né? Ou a verdade ou a mentira. E nós, irmãos, assim, que já estamos na verdade, a gente tem uma missão. Mostrar para essas pessoas que ainda estão na Babilônia a conhecer a verdade, resgatá-las para cá. Diz que tem os irredutíveis, que não adianta falar da verdade, né? Não acredita, não crê em Bíblia. E tem os que estão lá, mas o coração está dividido. Eles só precisam de um toque nosso para saber da verdade e voltar para a verdade. Então, nós temos uma missão muito importante aqui. Falar a verdade para as pessoas, falar do selo de Deus, da Bíblia, que toda a verdade está na Bíblia. E relembrando, Guilherme Miller, lá em 1844, ele fez um bom trabalho antes de falarem do dia da volta. Ele falava, ele tinha junto com ele, tipo assim, uma equipe. E todos falavam que Cristo ia voltar, que é o que a gente fala para as pessoas hoje em dia, que a gente ia ser salvos através do arrependimento, do batismo. Então as pessoas souberam da verdade, mas lá muitos zombavam dele, a maioria. Então eles iam atrás dessas pessoas que estavam irredutíveis, assim, que já queriam e não queriam, só precisavam de um chacoalhão para ser resgatado. Então não pense que esse homem e sua equipe não fez um trabalho antes deles falarem um dia que ia voltar Cristo e acabou, né, aquele dia não voltando, né? E hoje, irmãos, a nossa tarefa, eu achei bonito aqui, é pena que o Wagner, a família dele não está. Eu acho bonito quando ele fala que eles estavam no mundo eles estavam na Babilônia, assim,
de alguém ter resgatado eles e ter trazido eles para a verdade. Eles são gratos, né? E a verdade deve ser ensinada em todas as instituições. É desígnio de Deus que, por meio destas, seja dada a advertência especial, que irradie para o mundo resplandecente raios de luz. O tempo é breve, irmãos. Acham-se sobre nós os perigos dos dias finais. E cumpre-nos o quê? Vigiar e orar, estudar a palavra e dar ouvido às lições. Quando falo isso, eu lembrei que todos os sábados nós estamos aqui para a nossa lição. E é um aprendizado para nós, né? Como a lição é importante. Ver que tem pessoas que falam, não, eu vou só no culto. Eu não vou na escola sabatina porque eu não gosto. Nossa, eles deixam de aprender tanta coisa boa, tantas verdades. Então, nós ainda temos Bíblia, livros, lições, né? Que não são dados livremente. Mas vai chegar um dia que tudo isso será tomado. E vai ficar em nós, em nossa mente, em nosso coração, o que nós aprendemos. Nessa época, as igrejas não estão abertas. E uma coisa que falou, irmãos, que é verdade, é bíblico. A união das igrejas é bíblica. E vai acontecer. Então, tudo que está na Bíblia vai acontecer. Então, por isso, vamos focar em estudar. E esse livro foi citado aqui. Eu vou ser sincera, irmãos, eu nunca li esse livro. Eu recebi um há 20 anos atrás e mofou lá em casa, porque eu achava grande, letrinhas difíceis. E aqui pediu alguma coisa para eu ver aqui. Irmãos, vocês não sabem como isso é lindo. Como fala dessas 3 mensagens angelicais. Quem ganhou ou vai ganhar, que esse ano vai ser distribuído, leiam. Antes de vocês derem para alguém esse livro, leiam. Porque às vezes você não sabe explicar o que está com a pessoa. Você vai lá, dá esse livro ao grande conflito. Mas a pessoa não tem entendimento. Por isso é importante a gente ler e antes de dar uma trégua, assim, dar uma palavra para a pessoa do que se trata, dos eventos finais, né? Então, gente, eu vou ler. Eu prometo que esse ano eu vou ler. Eu já li, eu acho que uns 3, um capítulo, que o que nós falamos nessa lição, a 7, a 8 e a 9, praticamente está aqui. E a gente entendendo, a gente vai poder passar para quem a gente vai falar do amor de Jesus. Então, queridos, hoje a gente deve escolher dar ouvido à voz da sabedoria terrena e não virar as costas para essas mensagens da verdade. Deus, ele concede luz para ser apreciada e obedecida, não para ser desprezada e rejeitada. A luz que ele envia e o povo rejeita, torna-se trevas. Quando o Espírito de Deus deixar de impressionar o coração humano com a verdade, é inútil ouvi-la. Assim como também as pregações tornam-se inúteis. Irmãos, se tem alguma pessoa que já não está sendo tocada pelo mundo, nada para ela, tudo para ela se torna inútil, irmãos. A leitura, a Bíblia, ela vir aqui, as verdades, porque ela já está corrompida pelo mundo. E não pense vocês que o Espírito Santo vai habitar nessa pessoa. Ele tem o tempo dele, tem um tempo que ele se retira. Né? Eu não entendia quando falava assim, nossa, o Espírito Santo está em você porque você foi tocado. Mas se você anda em lugares que não é conveniente, com pessoas no mundo onde Deus não habita, o Espírito Santo não vai habitar. E com o tempo ele é retirado da sua vida. E você fica no mundo aí da Babilônia. Né? Então, eu fico feliz por nossa igreja, por nosso grupo, por Deus ter me dado a oportunidade de conhecer a verdade. Amém. De cada um de vocês. Também disse lá na Bíblia, conheceis a verdade e ela te libertará. E ela liberta de todo mal. De todo mal que existe, ela nos protege. Deus é maravilhoso. E que a gente continue amando esse Deus e pregando o Evangelho. Amém. Amém. Pastor, o meu dia
braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é como a luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Do lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual, são tuas